Olá, amados irmãos em Cristo, paz seja com todos. Irmãos, gostaria de deixar uma breve saudação a todos por meio de uma palavra. Esta palavra se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que os confessa e abandona alcançará a misericórdia. Qual que é o significado de pecado? Pecado é uma palavra grega, amartia, que significa errar o alvo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o alvo do cristão? É Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus vai dizer lá no Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo 14, no verso 6, o seguinte, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por meio dele. E como que nós chegamos a Deus por meio de Cristo? É a fé. É a fé em Cristo que nós conhecemos a Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, que Deus estava no Filho reconciliando o mundo para consigo. O apóstolo Paulo também vai dizer à igreja de Éfeso o seguinte, lá em Efésios capítulo 1, no verso 7, que em Jesus Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, de acordo com a riqueza da graça de Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, 29, no verso 29, João Batista vai dizer para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. Pois quando nós erramos, nós não avançamos, nós não prosperamos, nós não temos a eficiência de um bom cidadão. O apóstolo João vai dizer em sua primeira carta, em 1 João, no capítulo 2, no verso 1 e 2, o seguinte: meus filhinhos, não pequeis. Ele quer dizer, filhos, não erre o alvo. Mas se contudo alguém pecar, se alguém errar o alvo, temos um advogado que defende a nossa causa diante de Deus, diante do Pai. E ele é Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele é o mesmo sacrifício para o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Não apenas dos nossos erros, dos nossos pecados, mas do pecado de todo mundo. Se confessarmos e abandonarmos os nossos erros, nós alcançaremos a misericórdia. O que é a misericórdia? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras derivada do latim, que significa miseri, que é ter compaixão, e cordis, coração. O que significa ter compaixão do coração? Em Lamentações, um livro escrito por Jeremias, no capítulo 3, no verso 22, vai dizer que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, que a compaixão de Deus do coração é o motivo de nós não sermos destruídos, de nós não sermos vencidos. E vai dar sequência o profeta Jeremias a seguinte: porque as tuas misericórdias, a tua compaixão do coração, elas não têm fim. Novas são cada manhã. O que o profeta Jeremias está querendo dizer? Que toda manhã, que quando nos levantamos, temos a oportunidade de viver, de acordar, de respirar. Deus está nos dando uma nova oportunidade de fazer diferente, de corrigirmos os nossos erros, as nossas falhas, pois em Deus é grande a tua fidelidade. Então, para finalizar, vou deixar a palavra do profeta Miqueias, que está lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, no verso 19, que diz assim: tornará a piedade em nós, pisará a nossa iniquidade, a nossa maldade, e tu lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar, lançará todos os nossos erros nas profundezas do mar. Assim é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E para finalizar, eu vou deixar uma passagem que o apóstolo Paulo diz a Filipenses, no capítulo 3,
a partir do verso 13, que é o seguinte: não que eu haja alcançado algo, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando somente para o alvo, que é Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Irmãos, graça e paz, que essa palavra possa chegar no teu coração e abençoar a cada um de vocês. Muito obrigado.